Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Juliana Moreira e hoje eu tô aqui para a gente ter uma aula super bacana sobre leitura e uso dos textos motivadores na prova de redação. Bom, se você quer acompanhar esse conteúdo comigo, se inscreva no canal, clique no sininho para ativar as notificações e deixa o seu like aqui no vídeo e os seus comentários também, para a gente fazendo essa troca, tá bem? Bom, seguinte, gente, texto motivador gera sempre muita dúvida entre os alunos. A maioria deles pergunta sempre a mesma coisa, que é: Ju, eu posso usar os textos motivadores na minha redação do Enem? E a resposta é simples: pode. Não faz sentido que a gente ignore textos que estão na prova, porque o Enem jamais colocaria uma informação lá que a gente não pudesse usar ou que a gente simplesmente devesse ignorar. Isso não faz nem sentido, não está nem dentro do campo da lógica. Então, se o texto está na prova e se a sua proposta pede para que você leia o texto, certamente você pode ler e pode usar. Bom, vamos lá, pessoal. Existem algumas regras para que esse uso não prejudique a sua nota. Então, eu posso usar, Ju? Pode. De qualquer jeito? Não. Quais são as 3 regras que eu tenho aqui, que o Enem tem, aliás, para que você use os textos motivadores de forma eficiente no seu texto? A primeira delas é não copiar. Você nunca pode copiar as palavras exatas do texto motivador na sua redação. Então, como que você deve fazer? Você deve realizar uma paráfrase, ou seja, pegar as informações que te interessam dentro daquele texto e escrever com as suas palavras lá na sua redação, sem, é claro, se esquecer de citar a fonte. Bom, essa é a primeira regra. A segunda regra é a seguinte: o dado que você apresenta do texto motivador não pode ser o único repertório do seu texto. Ou seja, você vai apresentar o dado do texto motivador, não tem problema, não prejudica a sua nota, mas você precisa, em um outro momento do texto, apresentar um repertório sociocultural, que seja o seu conhecimento de mundo e não uma informação vinda do texto motivador, tá? Para quem tem dúvidas sobre repertório sociocultural, eu tenho um vídeo sobre isso. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para vocês acessarem depois e enfim, compartilharem, terem mais informações sobre o que é o repertório sociocultural. Bom, pessoal, tem ainda a terceira regra, que é: eu não posso fazer o uso de qualquer forma desse texto motivador. Ele precisa ser justificado dentro do meu argumento. Como assim? Eu não vou forçar a barra e colocar um dado do texto motivador no meu texto se não tem nada a ver com o argumento que eu estou apresentando. Eu não estou dizendo aqui que você tem obrigatoriamente que usar o texto motivador. Eu só estou dizendo que você pode. E você vai fazer isso seguindo a regra 3, se fizer sentido na sua argumentação. Se não for essencial ao seu argumento, então você não vai fazer esse uso, tá? A gente precisa entender que eu posso ter uma redação nota 1000 que fez uso de texto motivador, assim como eu posso ter uma redação nota 1000 que não fez uso do texto motivador. Ele não é uma definição de nota. Se ele usado da forma correta, ele não vai prejudicar a sua nota, ao contrário de que se você fizer um uso sem respeitar essas 3 regrinhas que eu acabei de comentar com vocês. Aí sim a gente vai ter um problema em relação à perda de nota, tá? Bom, para quem não entende muito bem o que são os textos motivadores, eles são aqueles textos que o Enem apresenta junto com o tema da redação. Por que é importante que a gente faça a leitura deles, independente de usá-los ou não na nossa prova? Porque eles guiam, eles oferecem para a gente um caminho para a interpretação do tema. Então, se você já sabe que não quer usar de jeito nenhum a informação que está lá, mesmo assim você precisa ler esses textos, porque eles fazem uma espécie de caminho, de corredor para você ir em direção ao tema. Bom, você tem 2 tipos de alunos, né? Aqueles que pegam a redação e não fazem ideia do tema, o que está acontecendo ali, que tema é esse, como é que eu vim parar aqui. E aí os textos motivadores vão te ajudar a ter conhecimento sobre o tema, você vai conseguir escrever uma redação sobre aquele tema só com o uso desse texto. E o outro aluno, que é aquele que domina muito bem o tema, que tem muitos repertórios, mas que mesmo assim precisa ler os textos motivadores para que ele fique dentro desse caminho que o Enem espera de você, tá? Para a gente não sair
fora do tema e tangenciar a proposta. Bom, para ficar ainda mais claro isso que eu estou falando, eu vou fazer uma transição aqui para a gente ler juntos as propostas dos anos de 2012, 2013 e 2014 do Enem e perceber como esses textos devem ser utilizados. Então, eu vou começar com a proposta aqui de 2012. É uma proposta que eu peguei no próprio site do INEP, está disponível lá para vocês. É a proposta da aplicação regular, porque todo ano a gente tem também a reaplicação. Nesse caso, é a proposta da aplicação regular, caso alguém queira buscar essa prova. E ela traz como tema para nós o movimento imigratório para o Brasil no século XXI. O que é interessante? Geralmente a gente vem já ler logo o tema, porque a gente está cansado desse textinho que acompanha o tema, né? Que é sempre igual. Mas vejam bem que interessante que aparece aqui para nós. A partir da leitura dos textos motivadores seguintes. Ou seja, a proposta está te pedindo para que você faça uso dos textos motivadores. Ela está exigindo que você leia esses textos antes de escrever a sua redação. Então, mais uma vez, isso só prova que esses textos não estão aqui à toa. Eles têm uma razão para estar aqui e a gente não pode ignorar isso. Então, bem, a gente tem o tema O Movimento Imigratório para o Brasil no século XXI, que foi um tema que assustou bastante gente quando ele apareceu na prova de 2012. Muita gente não sabia nem por onde começar, tinha muitas dúvidas sobre o que escrever. E aí eu vou mostrar para vocês como esses textos motivadores, eles vão clareando a nossa ideia a respeito do tema. Então, a gente tem aqui o primeiro texto. Ele não aparece aqui como texto número 1, mas nas provas mais recentes a gente tem essa nomenclatura. Eu vou pular aqui rapidamente para a prova de 2014, para que vocês consigam ver como ele é apresentado agora. Então, a gente tem texto 1, depois texto 2, texto 3 e por aí vai. E você não pode jamais fazer uma referência a esse texto na sua redação, como no texto número 1 da prova de redação do Enem ou simplesmente no texto número 1. Você não pode fazer isso. A referência a gente faz sempre pela fonte. Por quê? Porque você precisa pressupor um leitor que não teve acesso à página da proposta. Então, toda vez que você escrever uma redação, você tem que pensar que você está escrevendo essa redação para alguém que não sabe qual foi a proposta aplicada a você. A pessoa simplesmente precisa ler o texto e só e apenas com a leitura do seu texto, ela vai saber sobre o que você está escrevendo e o que você está escrevendo precisa ser o tema que o Enem te pediu. Então, você vai sempre pressupor um leitor que não tenha acesso a essa página nossa aqui de proposta, tá ok? Bom, então vamos lá. O primeiro texto aqui, que não tem nome, não tem título, ele diz o seguinte: ao desembarcar no Brasil, os imigrantes trouxeram muito mais do que o anseio de refazer suas vidas trabalhando nas lavouras de café e no início da indústria paulista. Nos séculos 19 e 20, os representantes de mais de 70 nacionalidades e etnias chegaram com o sonho de fazer a América e acabaram por contribuir expressivamente para a história do país e para a cultura brasileira. Deles, o Brasil herdou sobrenomes, sotaques, costumes, comidas e vestimentas. A história da migração humana não deve ser encarada como uma questão relacionada exclusivamente ao passado. Há necessidade de tratar sobre deslocamentos mais recentes. Então, a gente tem aqui o disponível em, que é a fonte de onde o Enem tirou essa informação, e nesse caso está disponível no Museu da Imigração. Bom, o que esse texto está dizendo para a gente? Ele traz duas informações muito importantes. Primeiro, que a ideia de migração para o Brasil, ela não é uma novidade. Então, apesar do tema apontar para nós que existe um movimento imigratório para o Brasil no século XXI, eu não posso tratar esse movimento como novo, porque o próprio texto aqui aponta que o Brasil, ele foi constituído e é constituído de movimentos migratórios. Então, a primeira informação que ele traz para a gente é: não trate isso como uma novidade, porque não é uma novidade. Bom, a segunda questão muito importante que ele traz para a gente é que o próprio Museu da Imigração alerta para a necessidade da gente discutir os deslocamentos mais recentes.
Ou seja, o Museu da Imigração está fazendo referência direta ao tema. Ele está mostrando para a gente que é necessário e é preciso que a gente discuta sobre esses movimentos imigratórios no século XXI. Então, já tem duas informações que podem ser usadas no texto. De que forma? Sempre fazendo a paráfrase. Igual eu fiz aqui com vocês. Eu não reli o texto. Eu resumi as partes que eu achava mais importante com as minhas próprias palavras. Isso é a paráfrase. Bom, a gente tem um segundo texto do tipo que o Enem gosta muito, que são textos que misturam o verbal e o não verbal, então que trazem imagens, pode ser como aqui um mapa ou gráficos, enfim. E ele tem um título dessa vez, que será O Acre sofre com invasão de imigrantes no Haiti. Então vamos ver. Primeiro a gente tem aqui o desenho. Eu vou só retirar aqui a minha imagem de cima do desenho, para que a gente possa ver juntos esse mapa. Então, a gente tem Acre sofre com a invasão de imigrantes no Haiti, e aqui eu tenho um mapa que vai dizer o seguinte para nós: rota de imigração dos haitianos para o Brasil. Então, os haitianos aqui, eles saem da cidade de Porto Príncipe, no Haiti, vão até o Panamá, do Panamá eles vão para a cidade de Quito, no Equador, do Equador para Lima, no Peru, e de Lima é que eles acabam de chegar ao Brasil. Então, eles vêm para Brasileia, uma cidade no Acre, de Brasileia para Porto Velho, a capital, e da capital eles seguem aqui, tá dizendo, para São Paulo, Minas Gerais e Paraná. Então, essa é a rota de migração dos haitianos. Vamos observar aqui que a rota, ela tem como fonte o Ministério da Justiça, certo? Mas quem publicou esse dado não foi o Ministério da Justiça, foi o MG1. Então, como que a gente apresenta isso no nosso texto, caso a gente queira usar essa rota? Você pode dizer que são dados do Ministério da Justiça, que apontam a rota XYZ, ou você pode dizer que são informações publicadas pelo MG1. Qualquer uma dessas duas formas está correta. Ou você vai dizer aquela pessoa que de fato coletou e produziu esses dados, que é o Ministério da Justiça, ou você vai citar a pessoa ou a entidade que os publicou, que no caso é o MG1, tá certo? Bom, então agora aqui eu vou voltar a minha imagem para cá, para a gente ler o texto que acompanha esse mapa. Então vamos lá. Aqui a gente tem uma espécie de texto 3, né? E a gente consegue perceber isso porque a fonte dele é outra. Então, a gente tem aqui como fonte o site do governo federal. E ele vai dizer o seguinte para nós. Nos últimos 3 dias de 2011, uma leva de 500 haitianos entrou ilegalmente no Brasil pelo Acre, elevando para 1.400 a quantidade de imigrantes daquele país no município de Brasileia. Segundo o secretário adjunto de Justiça e Direitos Humanos do Acre, José Henrique Corinto, os haitianos ocuparam a praça da cidade. A Defesa Civil do Estado enviou galões de água potável e alimentos, mas ainda não providenciou abrigo. A imigração ocorre porque o Haiti ainda não se recuperou dos estragos causados pelo terremoto de janeiro de 2010. O primeiro grande grupo de haitianos chegou à Brasileia no dia 14 de janeiro de 2011. Desde então, a entrada ilegal continua, mas eles não são expulsos, obtêm visto humanitário e conseguem tirar carteira de trabalho e CPF para morar e trabalhar no Brasil. Segundo Corinto, ao contrário do que se imagina, não são haitianos miseráveis que buscam o Brasil para viver, mas pessoas da classe média do Haiti e profissionais qualificados, como engenheiros, professores, advogados e pedreiros, mestres de obras e carpinteiros, porém a maioria chega sem dinheiro. Os brasileiros sempre criticaram a forma como os países europeus tratavam os imigrantes. Agora chegou a nossa vez, afirma Corinto. Bom, o que a gente tem de informação muito importante, então? Voltando ao tema, que seria o movimento imigratório para o Brasil no século XXI, a gente já tem um recorte, que é um movimento imigratório específico dos migrantes haitianos.
e esse texto oferece muitas informações fundamentais para a gente. Entre elas, a razão dessa migração de forma que chama a atenção pela quantidade, né? E é porque o Haiti ainda não se recuperou dos estragos causados pelo terremoto em janeiro de 2010. Então, em primeiro lugar, a gente tem aqui já a motivação dessa migração. Depois, a gente tem ainda a categorização desses indivíduos como pessoas que não são pobres, né? Não são pessoas que chegam ao Brasil com necessidades sociais, mas são profissionais qualificados. Então, a gente já tem esse segundo recorte. Não é qualquer tipo de pessoa que está migrando para o Brasil, são os profissionais qualificados haitianos. Essa já é outra informação que, para quem desconhecia o tema, ajuda muito a pensar nos recortes possíveis. O que é mais uma informação importante para nós aqui? Se a gente lê dessa forma, a gente pode ler da seguinte forma. O José Henrique Corinto, que é o secretário adjunto da Justiça e dos Direitos Humanos, ele diz que os haitianos estão ocupando as praças e que eles recebem água e alimentação, mas que eles não têm abrigo. E ele mesmo, ao final aqui, vai afirmar que agora chegou a nossa vez, né, já que o Brasil reclama tanto que a Europa recebe mal os seus imigrantes, agora chegou a vez do Brasil receber bem, mas existe um contrassenso que é, se ele realmente acredita nisso, por que essas pessoas ainda não têm abrigo? Por que ele não demonstra uma insatisfação com o fato de as pessoas não terem um lugar para ficar? Água e comida é o suficiente para que a gente seja melhor do que a Europa? É outra questão que a gente pode pensar para delinear a nossa argumentação. Então, vocês percebam que de um texto curto, eu tirei pelo menos 3 ideias que eu posso usar em 3 momentos ou em 3 argumentações diferentes. Não preciso usar as 3, não preciso usar elas juntas, eu posso usar de forma independente e posso usar apenas uma delas, tá? É aquilo, de novo, respeitando a nossa regra, é aquilo que fizer sentido junto à minha argumentação. Se não fizer sentido, eu não vou usar simplesmente por usar. Isso prejudica o meu texto. Por último, a gente tem um texto aqui chamado Trilha da Costura e que está disponível no site do IPEA do governo federal. Vamos lá, então. Os imigrantes bolivianos, pelo último censo, são mais de 3 milhões, com a população de aproximadamente 9,119 milhões de pessoas. A Bolívia, em termos de IDH, ocupa a posição de 114º, de acordo com os parâmetros estabelecidos pela ONU. O país está no centro da América do Sul e é o mais pobre, sendo 70% da população considerada miserável. Os principais países para onde os bolivianos imigrantes dirigem-se são Argentina, Brasil, Espanha e Estados Unidos. Assim sendo, este é o quadro social em que se encontra a maioria da população da Bolívia. Esses dados já demonstram que as motivações do fluxo de imigração não são políticas, mas econômicas. Como a maioria da população tem baixa qualificação, os trabalhos artesanais, culturais, de campo e de costura são os de mais fácil acesso. Então vejam que esse texto ele propõe um contraponto em relação ao texto que a gente acabou de ler, que trazia a imigração dos haitianos, porque aqui a gente tem os migrantes bolivianos, e ao contrário dos haitianos, que são migrantes com profissões qualificadas de acordo com o texto, aqui não, aqui é diferente. A gente já tem um fluxo de imigração motivado pela economia, lá diferente do Haiti, que foi motivado por um terremoto, aqui a gente tem uma motivação econômica e a maioria da população não é um profissional qualificado, mas tem baixa qualificação, e aí são trabalhos artesanais, culturais, de campo. Então, a gente tem uma diferença entre os trabalhadores haitianos e bolivianos que migram para o Brasil, e ambos fazem parte desse ciclo de imigração do século XXI. O que a gente precisa observar aqui? Além dessa diferença de migração, é bacana que a gente consiga pensar o seguinte: se os imigrantes bolivianos, que são aqueles em situação de miséria, que estão migrando em razão econômica, como eles são recebidos aqui?
quais os tipos de trabalho que o Brasil oferece para esses migrantes. Será que são trabalhos que dão condições mínimas de sobrevivência? Ou será que os brasileiros se aproveitam dessa condição de miséria que os bolivianos chegam e impõem a eles trabalhos em condições análogas à escravidão? Então é importante a gente pensar qual a relação entre a qualificação dessas pessoas que migram e o motivo dessas pessoas que migram com a forma como elas são recebidas aqui. Os migrantes com baixa qualificação, que migram por questões econômicas, né, que tem lá problemas, estão dentro da categoria de uma população considerada miserável. Esses migrantes são recebidos da mesma forma que os migrantes de países europeus, por exemplo, que chegam aqui em busca de um emprego? Então, isso é muito importante para que a gente pense e faça o nosso recorte argumentativo sobre o tema. Bom, esses são os textos que o Enem apresentou para nós nesse tema, o movimento migratório para o Brasil no século XXI. E agora eu vou passar com vocês para o nosso próximo tema, que é o tema de 2013, para que a gente faça a leitura juntos também dos textos motivadores, tentando mostrar para vocês quais são as diversas formas de ler e de utilizar esse texto. Importante dizer, pessoal, que não necessariamente eu vou utilizar esse texto como uma forma de paráfrase na minha redação, mas eu vou utilizar esse texto para me ajudar a pensar os meus argumentos. Bom, algumas pessoas têm uma dúvida bastante honesta, que é a seguinte: Ju, eu não posso copiar, eu tenho que fazer uma paráfrase, mas e quando é um dado, como é que eu faço? Porque se eu digo que 70% da população da Bolívia está em situação de miséria, isso é um dado, não tem como eu fazer paráfrase de um dado. De fato, não tem. Então, o que você faz? Você pode apresentar o dado, e aí o dado você apresenta da forma como ele se coloca, então 70% da população da Bolívia é miserável. O que vai fazer diferença é a interpretação que você faz desse dado. Então, de fato, o dado não tem como a gente apresentar com outras palavras, porque é uma informação exata, mas você consegue realizar uma reflexão a partir desse dado, que vai te direcionar para um outro caminho diferente do texto motivador. Bom, então, conforme conversamos, vamos para o nosso próximo texto, a Lei Seca, e nós temos aqui os efeitos da implementação da Lei Seca no Brasil. Novamente, tá? As propostas elas são iguais, mas só para mostrar para vocês como isso sempre aparece. A partir da leitura dos textos motivadores. Então, sempre o Enem está fazendo esse alerta de que você precisa ler e precisa de alguma forma incorporar esses textos na sua redação. Bom, primeiro texto número 1 aqui. Qual o objetivo da Lei Seca ao volante? De acordo com a Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, a Abramet, a utilização de bebidas alcoólicas é responsável por 30% dos acidentes de trânsito e metade das mortes, segundo o Ministério da Saúde, está relacionada ao uso de álcool por motoristas. Diante desse cenário preocupante, a Lei 11.705 de 2008 surgiu como uma enorme missão: alertar a sociedade para os perigos do álcool associado à direção. Para estancar a tendência do crescimento de mortes no trânsito, era necessária uma ação enérgica, e coube ao governo federal o primeiro passo, desde a proposta da nova legislação, a aquisição de milhares de etilômetros. Mas para que todos ganhem, é indispensável a participação dos estados, municípios e sociedade em geral, porque para atingir o bem comum, o desafio deve ser de todos. Então aqui a gente tem um texto com esse título, qual o objetivo da Lei Seca ao volante. E aqui a gente tem a fonte disponível no site do governo federal. Então vejam bem, se a pessoa só lesse efeitos da implementação da Lei Seca no Brasil, por alguma razão ela desconhece o que é a Lei Seca, ela não faz ideia do que é isso, ela não teria como escrever o texto dela se não fosse pela explicação dos textos motivadores. Ou aquele que já ouvi falar na Lei Seca, mas não tem muita ideia do que faz, ou mesmo se você acha que sabe e vai ler os textos e descobre que nem era aquilo que você estava imaginando. Bom, então aqui a gente tem o exemplo de dados, informações que não tem como ser parafraseados. Então, por exemplo, o número da lei, se você quiser apresentar, ele é um só.
Não tem como você colocar isso com as suas palavras, e tá tudo bem, o Enem sabe disso. Aqui também, ó, responsável dizer que as bebidas alcoólicas, a utilização de bebidas alcoólicas é responsável por 30% dos acidentes de trânsito. Essa é uma informação muito bacana para ser usada na sua redação. E como que você pode fazer esse uso? Você pode dizer que a combinação de álcool e direção é responsável por 30% dos acidentes de trânsito. Você não modificou o dado, mas você modificou a forma como ele é apresentado. Então, é isso que você precisa fazer. Fazer a paráfrase dentro do que for possível. Bom, aqui a gente tem a publicação no site do governo federal, mas se você for usar esse dado, você precisa colocar que quem aponta esse dado para nós é a Associação Brasileira de Medicina de Tráfego. Então, esse dado de 30% é um dado da Abramet. Da mesma forma, se você vai tratar deste outro dado, que é a metade da morte, a metade das mortes estarem relacionadas ao uso de álcool por motoristas, a sua fonte é o Ministério da Saúde. Então, cuidado, você tem que procurar dentro do texto as suas fontes, não é simplesmente vir aqui e colocar. Ou você pode colocar que essas informações estão disponíveis no site do governo, também não tem problema, tá? Bom, vamos aqui para os dois próximos textos, são textos que o Enem gosta muito, né? Que misturam o verbal e não verbal. Então, primeiro a gente tem aqui uma publicidade, então tem lá um copo aparentemente de cerveja, né? E um carro que colide com esse copo. E nós temos a seguinte frase: não deixe a bebida mudar o seu destino. Dirigir alcoolizado é crime e pode dar cadeia. A gente tem o telefone da emergência, Polícia Rodoviária Federal, Ministério da Justiça e o slogan do governo do Brasil, o governo federal do Brasil na época. Bom, está disponível também no site do governo, mas vocês podem perceber, caso vocês queiram citar, que é uma campanha da Polícia Rodoviária Federal em parceria com o Ministério da Justiça. Então, essa fonte é importante. Ju, como é que eu usaria uma publicidade na redação? Dá para fazer isso? Dá para citar? Dá. Você pode citar que as publicidades vinculadas em rede nacional pela Polícia Rodoviária Federal em parceria com o Ministério da Justiça são muito fortuitas na ideia de fazer com que as pessoas não misturem volante e álcool. Isso pode estar lá na sua proposta de intervenção. Você aponta o que deu certo e na hora de elaborar a sua proposta de intervenção, você vai intensificar esse tipo de ação. Então, a sua proposta pode ser intensificar as ações publicitárias conjuntas entre Polícia Rodoviária Federal e Ministério da Justiça. Você não citou diretamente a publicidade, mas você fez uso dela lá para poder construir a sua proposta de intervenção. Depois a gente tem aqui a lei seca em números, né? E a gente vai ter o seguinte: o que aconteceu depois da implementação da lei seca? É importante saber que isso aqui é um dado publicado pelo governo do Rio de Janeiro, mas que cada conteúdo aqui tem a sua própria fonte. Então, depois da implementação da lei seca, a gente tem menos 13% de atendimento hospitalar. Quem disse isso? A Secretaria Municipal de Saúde. 97% das pessoas entrevistadas aprovam o uso dos bafômetros, fonte IBPS. Nós temos, depois da implementação da lei seca, menos 27% vítimas de acidente na Grande Rio, fonte SPRJ. E nós temos aqui também menos 6,2% na média, em relação à média nacional de redução de vítimas fatais. Então, em relação à média nacional, a gente caiu 6,2% no número de acidentes com vítimas fatais. E aí a fonte é a DataSUS. O que isso significa, né? Qualquer um dos dados apresentados aqui, eles podem ser usados se a sua ideia é defender a eficácia da lei seca. E aí você pode utilizar cada um desses dados de forma separada, não precisa usar junto, o uso pode ser independente, e você cita a fonte correspondente ao dado que você escolheu usar. Então, você vai dizer que a lei seca ela foi muito benéfica à população brasileira porque ela conseguiu, por exemplo, reduzir 6,2%, e aí você cita a fonte DataSUS.
Então, esse é um tipo de uso que dá para fazer. Você interpreta o dado, mas o dado em si, o 6,2%, é claro que você não vai conseguir apresentar com outras palavras, né? Mas não precisa. A forma de colocar ele no texto é que tem que vir com as suas próprias palavras, não um número. Depois, por último, a gente tem aqui o último texto dessa proposta, repulsão magnética a beber e dirigir. Esse texto é muito bacana. A lei da física, que comprova que dois polos opostos se atraem em um campo magnético, é um dos conceitos mais populares desse ramo do conhecimento. Tulipas de chope e bolachas de papelão não servem, em condições normais, como objetos de experimentos para confirmar essa proposta. A ideia de uma agência de comunicação em Belo Horizonte foi bem simples. Ímãs foram colocados em bolachas utilizadas para descansar os copos, de forma imperceptível para o consumidor. Em cada lado, há uma opção para o cliente dirigir ou chamar um táxi, depois de beber. Ao mesmo tempo, tulipas de chope também receberam pequenos pedaços de metal mascarados com uma pequena rodela de papel na base do copo. Durante um fim de semana, todas as bebidas servidas passaram a pregar uma peça no cliente. Ao tentar descansar seu copo com a opção dirigir virada para cima, os ímãs apresentavam a mesma polaridade e, portanto, causando repulsão, fazendo com que o descanso fugisse do copo. E se estivesse virada mostrando o lado com o desenho do táxi, ela rapidamente grudava na base do copo. A ideia surgiu da necessidade de passar a mensagem de uma forma leve e no exato momento do consumo. Então, a gente tem aqui a descrição de como foi feita uma publicidade na cidade de Belo Horizonte. Está publicada aqui para nós também pelo site da Operação Lei Seca do Governo do Rio de Janeiro. E como que a gente pode usar isso aqui? Você não precisa citar que isso aconteceu, mas você pode usar da mesma forma como essa publicidade. Você pode dizer que ideias como a implementada em Belo Horizonte por uma agência de comunicação, elas funcionam muito bem. E aí você resume qual é a ideia para que você elabore uma proposta de intervenção parecida. Porque, de fato, é uma ação muito simples, que quase não envolve custos, né? E que surte um efeito na hora. É, de fato, um efeito no momento do consumo e é super leve, né? Não é apelativo como essa publicidade vinculada pela Polícia Rodoviária Federal e pelo Ministério da Justiça. Você pode usar dessa forma, ou você pode usar isso para estabelecer uma crítica e dizer que esse tipo de abordagem leve não surte efeito e, por isso, o governo deve partir para medidas mais drásticas. Então, fica aí a critério da forma como você está argumentando. Vai depender de você e do que você acha interessante colocar como argumentação. Bom, agora vamos ao último texto deste vídeo, o tema relacionado à publicidade infantil do Enem de 2014. Aqui ele já apresenta a forma nova, né? Texto 1, texto 2, texto 3, que é a forma como a gente tem até agora, desde o ano passado. Não, desculpa, desde 2014 até o ano passado. O Enem está apresentando com essa divisão de texto 1. E só lembrando, nunca, sob nenhuma hipótese, vocês vão escrever de acordo com o texto 1. Isso não existe, a gente vai sempre pressupor um leitor que não tem acesso à nossa proposta. Bom, então aqui a gente tem o tema publicidade infantil em questão no Brasil. Caramba, Ju, como que eu vou abordar a publicidade infantil? É como algo positivo? É como algo negativo? Publicidade infantil, por que ela é diferente de publicidade que não é voltada para o público infantil? Não consigo pensar isso de uma forma direta. Não precisa, né? Porque é para isso que os textos motivadores estão aqui, é para auxiliar a gente nesse momento. Então, eu vou colocar aqui para a gente ler juntos. A aprovação, em abril de 2014, de uma resolução que considera abusiva a publicidade infantil, emitida pelo Conselho Nacional de Direitos da Criança e do Adolescente, CONANDA, deu início a um verdadeiro cabo de guerra envolvendo ONGs de defesa dos direitos das crianças e setores interessados na continuidade das propagandas dirigidas a esse público. Elogiada por pais, ativistas e entidades, a resolução estabelece como abusiva toda propaganda dirigida à criança
que tem a intenção de persuadi-la para o consumo de qualquer produto ou serviço e que utilize aspectos como desenhos animados, bonecos, linguagem infantil, trilhas sonoras com temas infantis, oferta de prêmios, brindes ou artigos colecionáveis que tenham apelo às crianças. Ainda há dúvidas, porém, sobre como será a aplicação prática da resolução, e associações de anunciantes, emissoras, revistas e de empresas de licenciamento e fabricantes de produtos infantis criticam a medida e dizem não reconhecer a legitimidade constitucional do CONANDA para legislar sobre publicidade e para impor resolução tanto às famílias quanto ao mercado publicitário. Além disso, defende que a autorregulamentação pelo Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, CONAR, seria uma forma de controlar e evitar abusos. Então, veja, a gente tem aqui um primeiro texto publicado, tá aqui no finalzinho pra gente, disponível no site da BBC, e que traz como título: A publicidade infantil deve ser proibida? É uma pergunta que a gente encontra o título aqui na fonte. Ó. A publicidade infantil deve ser proibida? Bom, basicamente o que esse texto traz para nós? Que existe a publicação de uma resolução considerando abusiva a forma como as publicidades infantis ou direcionadas ao público infantil têm sido realizadas no Brasil. Bom, no caso, é uma resolução, nesse caso, a resolução ela vai de encontro ao interesse de empresários e de pessoas que trabalham no setor da comunicação e que acreditam que a publicidade infantil ela deve ser mantida como ela está. E como ela é regida hoje no Brasil, a partir da autorregulamentação. Bom, então para quem não faz ideia de como isso acontece no Brasil, com esse texto já sabe. E já sabe também que existe uma resolução super nova, porque esse Enem é de 2014 e esse dado também é de 2014, que vai apontar para nós essa resolução considerando abusiva a publicidade infantil. Então, isso, por exemplo, não poderia ser a sua proposta de intervenção. Você não pode trazer como proposta de intervenção a ideia de que a gente tem que considerar abusiva a publicidade porque ela já foi feita. Bom, o que mais? A gente tem um textinho aqui em forma de mapa que o Enem gosta muito. Eu vou só retirar de cima do mapa a minha imagem para vocês poderem fazer uma leitura mais eficiente aqui junto comigo. Daqui a pouco eu volto. Opa, quase. Aí. Bom, e aqui é o seguinte. A gente tem um mapa mostrando como a regulamentação de publicidade para crianças funciona no mundo todo. Então, você vai ter aqui algumas formas. A autorregulamentação. Não há leis nacionais, o setor cria normas e faz acordo com governos, que é o caso do Brasil. A gente tem uma ideia de alerta, que são mensagens que recomendam um consumo moderado e a alimentação saudável, como acontece, por exemplo, no Chile. Você tem uma proibição parcial. Comerciais são proibidos em certos horários ou para determinadas faixas etárias, como a gente tem na Irlanda, na Bélgica, na Dinamarca, na Coreia do Sul, por exemplo. A gente tem personagens. Famosos e personagens de desenhos não podem aparecer em anúncios de alimentos infantis. Essa regulamentação ela vale para a Suécia e para o Reino Unido. E você tem a ideia de uma proibição total. Proibido, não é permitido nenhum tipo de publicidade para as crianças, como acontece no Quebec, lá no Canadá ou na Noruega. Bom, por que isso é importante? Tanto para você saber como ocorre no Brasil essa publicidade, então a gente já sabe aqui que no Brasil funciona a partir da autorregulamentação, que é a forma mais leve de regulação, de regulamento dessas publicidades, e você tem também como funciona isso em outros lugares do mundo. Se você vai, na sua proposta de intervenção, apontar para a ideia de proibição, você pode partir para a comparação e dizer que deve ser proibido, justifique por quê e diga como ocorre, por exemplo, na Noruega. Então, isso pode partir tanto para a sua argumentação quanto para a ideia da sua proposta de intervenção. Aqui está disponível no site da UOL e você pode fazer o uso
da forma como eu disse, tanto comparativo quanto para saber como acontece no Brasil, que é o foco do nosso texto. Depois a gente tem o texto número 3, que é um texto curtinho aqui, e que está da seguinte forma. É um texto que está publicado, se não me engano, é uma matéria da Carta Capital, é porque o meu... quando eu fiz o download lá no INEP, tá como uma espécie de bug, né, o download, mas tá assim no site do INEP. Não sei se a prova foi com esse probleminha também, imagino que não. Mas enfim, se eu muito não me engano, é um texto realmente publicado pela revista Carta Capital. E a gente tem o texto 3. Precisamos preparar a criança desde pequena para receber as informações do mundo exterior, para compreender o que está por trás da divulgação dos produtos. Só assim, ela se tornará o consumidor do futuro, aquele capaz de saber o que, como e por que comprar, ciente de suas reais necessidades e consciente de suas responsabilidades consigo mesma e com o mundo. Então aqui a gente já tem um texto que apresenta a ideia contrária ao que o primeiro texto traz, né? Então seria a ideia de que a publicidade infantil, ela precisa acontecer, ela não deve ser proibida, porque é só a partir desse momento que a gente consegue preparar a criança para que ela receba a publicidade depois, quando ela não for mais criança. Então, talvez a proibição total, ela não surta tanto efeito ou ela adie o problema. Se eu tenho uma proibição total e a criança não lida com a publicidade nunca, ela não é ensinada a lidar, quando ela deixa de ser criança, ela também não vai saber lidar. Então, é uma posição interessante para você pensar a sua linha argumentativa. O que você acha sobre isso? Deve ser proibido? Não deve ser proibido? O que te faz pensar que sim e o que te faz pensar que não? É para isso que os textos motivadores eles servem para guiar a gente em um caminho do tema. Bom, pessoal, eu espero que tenha ajudado vocês, esclarecido as dúvidas sobre como usar os textos motivadores de forma eficiente na sua redação. Se ficou alguma dúvida, você pode deixar aqui para mim nos comentários. E ainda, por favor, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like nesse vídeo, tá bom? A gente se encontra na próxima aula. Um beijo e tchau!